Bom dia, pessoal. Vai dar continuidade, então, ao texto do Google True hoje. Essa é digamos, é o penúltimo encontro em que a gente ainda do texto que a gente vai ver, criação e completude do Django True. Em particular, hoje a gente vai ver as explicações aqui, as informações que a Sarah Harding traz sobre. Semana que vem a gente deve ver um pouco da vida do Django True, que a Sarah Harding traz, e aí a partir de agosto a gente deve entrar no texto propriamente dito, tá bom? Semana passada, então, a gente viu as informações que a Sarah Harding trouxe, a síntese que ela trouxe da parte do texto do Django True que trata da fase de criação. Invariavelmente, quando a gente está fazendo a prática da divindade e tal, tem todo um desenvolvimento de uma visualização, e ela detalhou isso, a gente viu em detalhe aspectos importantes, né, dessa etapa, dessa fase da prática particular do budismo vajrayana relacionado, por exemplo, às divindades, e hoje a gente, então, vai ver essa segunda etapa. E vocês vão ver aqui no texto que, na verdade, não há muito que se falar sobre a fase de completude. Digamos, é algo que deve ser realizado, é algo que deve ser compreendido pela sua própria experiência. No entanto, enfim, algumas coisas são ditas a respeito da fase da completude e a gente vai ver, então, um pouco do que ela trouxe aqui, mas talvez sem a pretensão de fazer um detalhamento muito maior, porque, como eu estou dizendo para vocês, essa etapa diz respeito a uma dimensão que é muito experiencial, né? No entanto, vamos ver o que ela traz aqui na fase da completude. Ela vai dizer o seguinte: a verdadeira natureza da mente de todos os fenômenos transcende o intelecto e é inexpressável. Toda vez que eu faço um esforço para colocar em palavras algo que não pode ser dito, algo que não é do campo do discurso, do intelecto. A verdadeira natureza da mente, ela está além de qualquer discurso. Toda vez que eu vou descrever, portanto, essa natureza da mente, eu já entro... A não ser que eu seja uma pessoa com algum nível de realização, eu já me distanciei dessa natureza da mente. Eu já entrei num plano discursivo. E, portanto, algo de essencial não vai conseguir ser tocado, digamos, nessas palavras, né? Então ela vai dizer: a verdadeira natureza da mente de todos os fenômenos transcende o intelecto e é inexpressável. Não há qualquer esforço intencional que cause sua realização, a menos que, como diz o texto, o poder da devoção ocasione seu surgimento vindo de dentro. Por que ela está dizendo isso aqui? Porque a natureza da mente, a verdadeira natureza da mente, ela não é estranha à minha própria natureza. Ela já é a base. Portanto, não há nada que intencionalmente cause a sua realização. Ela já é, assim... são todas as confusões adventícias que encobrem aquilo que já é. Ela está dizendo o seguinte: a não ser que por meio da devoção você permita que essa realização surja de dentro, ela se manifeste de dentro.
como eu já falei para vocês, a devoção relacionada ao guru, servindo como, digamos, uma espécie de um portal para você ser capaz de enxergar aquilo que já é. Mas não há nada capaz de fabricar a verdadeira natureza da mente. É isso que ela está dizendo aqui. Isso faz com que seja difícil escrever a respeito, mas alguns pontos precisam ser mencionados. Então é algo que, como eu falei, não se fala muito a respeito disso, é algo que precisa ser conhecido pela própria experiência, mas algumas coisas podem ser ditas aqui. Então ela vai dizer, a etapa da criação mina o apego ao mundo fenomenal sólido e impuro. Por quê? Porque na medida em que eu passo a me relacionar com os fenômenos compostos a partir da sua expressão pura, então eu deixo de me relacionar com esse meu eu, com essa minha aparência, tal, como sendo algo grosseiro, e passo a exercitar um olhar que alcança a dimensão pura desse fenômeno. Da mesma forma, as outras experiências, quer dizer, não só a minha forma de se relacionar, digamos, comigo mesmo, com esse eu, uma forma de se relacionar com tudo aquilo que é percebido numa perspectiva ilusória como sendo um objeto, eu passo a perceber e me relacionar com eles a partir da perspectiva de insubstancialidade, de impermanência e daí por diante. O que ela vai dizendo é, eu vou minando o apego ao mundo fenomenal sólido e impuro. Eu vou desconstruindo essa maneira equivocada de me relacionar com a realidade. Mas ainda, ela diz, podemos nos deixar com os traços do apego a essa nova manifestação que criamos ou percebemos. Eu passo a desenvolver uma postura apegada, né, com a expressão de Cherenzi ou de Tara e daí por diante. Eu posso reificar esse tipo de expressão manifesta da mente como sendo algo diferente, dissociado da minha própria natureza e daí por diante. Então, ainda que a fase de criação ela possa minar essa noção apegada às experiências fenomenais, como sendo sólida, impura e daí por diante, ainda assim, só a fase de criação em si pode gerar ainda algum traço de apego. Talvez pela não compreensão exata do que é a divindade, do que é a fase de criação. E é isso que a gente já esclareceu aqui na semana passada exaustivamente. Prática de visualização, de construção da visualização da divindade, qual é a natureza da divindade em si, como sendo aspecto vacuidade, claridade e união. Portanto, não há nada a se apegar, senão algo que se reconhecer como sendo a sua própria essência, a sua própria natureza. Mas isso pode gerar uma relação ainda de dualidade, de apego e daí por diante. Então, na etapa da completude, o maravilhoso mundo novo, esse mundo que eu criei na visualização, se dissolve de volta na base fundamental, da qual nunca realmente saiu. Toda aquela visualização, como um exercício que eu pratico, a partir da noção de que esse exercício nada mais é do que a expressão claridade da mente, em união com a vacuidade, essa visualização, esse mundo fenomenal, ela diz aqui, esse mundo maravilhoso, novo, que eu visualizo, que eu imagino na minha prática na fase de criação, se dissolve de volta na base fundamental, da qual nunca realmente saiu. Não é algo estranho à natureza da mente, senão é o aspecto manifesto, é o aspecto dinâmico da natureza da mente. No contexto da relação com os ciclos da vida mencionados acima, essa etapa corresponde à morte. Então, vocês lembram que na semana passada a gente também viu a fase de criação a partir da perspectiva das fases da vida.
E aí o que ela está dizendo aqui é que no momento que eu faço a dissolução, isso representa a etapa da morte. A gente viu isso na semana passada. Quando eu dissolvo, é a experiência da morte. O reconhecimento de que a visualização foi criada, em primeiro lugar, pela mente, vazia e radiante, e se dissolve de volta nela, nos purifica ou prepara para o processo da morte de fato, quando essa realização puder resultar no pleno despertar. Então, eu faço isso ao longo da vida como um exercício de purificação e de exercício de me familiarizar com a natureza da mente, para que no momento da morte de fato, isso que eu cultivei ao longo da vida possa se, se realizar, eu possa resultar, digamos, na verdadeira experiência do reconhecimento da natureza da mente. É isso que a gente vai exercitando. Portanto, de certa forma, sob uma determinada perspectiva, a prática da divindade, olhando pela perspectiva, né, dos ciclos da vida, não deixa de ser uma forma de se preparar para a morte. Não é uma visão mórbida da prática budista, mas ela pode ser enxergada também dessa forma, né? Na medida em que eu fiz a criação e entro na fase de dissolução ou de completude, eu dissolvo essa visualização e permaneço no estado natural da mente, que é a base, né? E que já está presente desde sempre, mas que eu não conheço, que eu deixo escapar invariavelmente, confundido pelas experiências ilusórias da vida, né? Daí ela vai dizer, no contexto da meditação, já não há mais uma forma visualizada com que trabalhar, mas ainda há a mente. Ou seja, quando eu entro na fase de dissolução, ou na etapa de completude, não há mais uma forma visualizada com a qual eu devo trabalhar, mas há ainda a mente, concorda? Quando você faz a fase de dissolução, você cai de mental, você desmaia. Não, você permanece no estado natural da mente e há um aspecto de lucidez presente, ou não há? Você está na fase de dissolução, mas você sabe, porque você está lúcido, que você está sentado, que há pessoas ao seu redor, que você está respirando, que o passarinho continua cantando e daí por diante. Por quê? A mente está presente ainda. Ou, digamos, o aspecto, a capacidade de conhecer da mente, a lucidez, está ali. E é com isso que eu quero me familiarizar cada vez mais. Dissolvo a visualização, o que permanece? Lucidez. Aí vem pensamento, claro, consciência mental se manifestando. Aí vem consciência tátil, sim, eu sei que eu estou sentado, eu sei que o ar entra e sai do meu corpo, a mente está lúcida. Não há mais a visualização, mas ainda há lucidez, ainda há mente. Então, o debate sobre a etapa da completude tem início com uma descrição do processo mental em si. Então, o debate sobre a etapa da completude tem início com uma descrição do processo mental em si, para que o praticante esteja ciente de exatamente o que está acontecendo. Aqui o que ela está fazendo referência é ao texto, que nós vamos ver do Django Contru, né? Ela está dizendo... Então, o debate que é trazido pelo texto tem início como uma descrição do processo mental em si, para que o praticante esteja ciente de exatamente o que está acontecendo. É o que o Django Contru vai trazer no texto. A tradição de analisar e examinar o processo mental tem sido um alicerce da prática budista desde sua origem. Refere-se, às vezes, a isto como psicologia budista. Então, veja bem, ela vai dizer mais adiante, não há muito que se falar sobre a etapa de completude, algo que eu preciso conhecer pela minha própria experiência. Mas, ao falar sobre a etapa de completude, o texto vai começar a trazer uma referência sobre esse processo mental que se dá, que se manifesta, ou que se...
que acontece, digamos, na mente? Você não está descrevendo em si a realização, a última. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, se a minha internet está boa. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, Lama. Estava cortando um Então, pouquinho só, agora melhorou. A gente fechou a câmera aqui e melhorou. espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Estão me ouvindo? Sim? Ah, beleza. Porque a minha conexão ficou um pouco instável, eu peguei agora a rede 5G aqui. Então, como eu estava dizendo para vocês, ao descrever esses processos mentais que o texto vai trazer, isso não é, de fato, a descrição da realização última, que é o objetivo da fase de completude, porque isso é algo que você vai conhecer pela sua própria experiência, mas ele vai dizer que é isso que ela está dizendo aqui que é isso que invariavelmente se faz ao se tratar do tema da fase de completude, e é o que o texto vai trazer também. Então, ela vai dizer, vou ler de novo aqui. No contexto da meditação, já não há mais nada, já não há mais uma forma visualizada com que trabalhar, mas ainda a mente. É quando eu fiz a fase de dissolução da divindade. Então, o debate sobre a etapa da completude tem início com uma descrição do processo mental em si. O texto vai trazer informações a respeito do processo mental em si, para que o praticante esteja ciente de exatamente o que está acontecendo. Eu dissolvi a visualização, mas ainda tem medo. Mas o que está acontecendo? Quando eu falei para vocês, eu dissolvi, mas eu ainda sinto que eu estou sentado, eu escuto barulho, eu vejo as coisas, eu não caio numa opacidade. Então, o que está acontecendo nessa fase de dissolução? Processo de se familiarizar com o funcionamento da mente. Ela vai dizer, a tradição de analisar e examinar o processo mental tem sido um alicerce da prática budista desde sua origem. Essa análise do processo mental perdura todas as escolas e as tradições filosóficas e daí por diante. Refere-se às vezes a isso como psicologia budista. Nesse texto, a discussão está centrada nos 8 agregados da consciência, um modelo do processo de percepção que surgiu durante o desenvolvimento do Mahayana. O que são essas 8 formas, esses 8 agregados da consciência? O texto vai trazer aqui algo sobre o qual a gente já falou em outros ensinamentos. Ele vai falar sobre os 5 skandhas, forma, sensação, percepção, formações volitivas e consciências, que acabam gerando essas 8 formas de consciências. Então, veja, eu já trouxe esse ensinamento para vocês, assim, né? Como se dá a experiência da mente? Esse aspecto dinâmico da mente se dá de que forma? Causas e condições reunidas produzem a experiência da forma. Meu olho entrou em contato com esse DORD e criou uma consciência visual do DORD. Rápido. Agora, antes de eu falar de consciência visual, se eu decupar essa informação, olho entrou em contato com o DORD, forma surgiu na mente. Forma do DORD. Esse DORD está dentro da minha mente? Não. Causas e condições reunidas produzem um fenômeno composto, forma. Por essa forma, pode-se gerar algum nível de sensação a respeito dela. Isso é muito rápido. A partir dessa sensação, gera-se algum nível de percepção. Eventualmente, uma ação, uma formação volitiva em direção a esse DORD e a consciência visual do DORD em si. Tudo isso é muito rápido, mas é assim que se
É assim que o fenômeno se manifesta como aspecto claridade na mente. E aí, ele fala em 8 consciências, os textos vão sempre descrever consciência visual, né? Eu conheço a realidade a partir das faculdades sensoriais, das minhas faculdades sensoriais, que ganham a expressão manifesta na mente. Então, meu olho em contato com o Dodge produz uma consciência visual do Dodge. O meu ouvido em contato com o som produz uma consciência auditiva do som. Consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental. 6 formas de consciência. Mais uma 7ª forma de consciência, que alguns vão chamar de manas, que é essa noção ilusória de um eu. Há uma sensação ilusória de que há um eu que percebe essas experiências todas que se manifestam na mente. Seria a 7ª consciência. E a 8ª consciência é a consciência base de tudo. Esse estado essa condição, essa faculdade de conhecer, que pode estar num nível neutro, seria a Laya Vijnana, ou no momento em que se revela essa condição de lucidez, a consciência primordial da mente, é o estado, é Yeshe, digamos, é a consciência primordial. E é isso que a gente quer revelar no seu potencial último. Então, quando a gente vai falar sobre a fase de completude, que é algo que é do nível experiencial, em geral, e o texto faz isso, ele começa a descrever um pouco como é que é essa dinâmica da mente. E como isso se manifesta na mente e de que forma eu tomo isso de uma maneira equivocada, ilusória. Cria uma relação de dualidade com tudo isso que se manifesta na mente, e isso é chamado de Namshe. E no momento em que eu transcendo essa visão errônea da realidade, dissolvendo os 4 véus sobre os quais a gente já falou tantas vezes aqui, eu revelo Yeshe, ou consciência primordial. Tudo isso é uma apresentação didática, filosófica e daí por diante, que não toca exatamente, ou não é por meio da compreensão discursiva sobre essa temática que eu alcanço a iluminação, mas é uma maneira descritiva que pode contribuir para o processo que leva à realização última, ao reconhecimento da natureza da mente e daí por diante. Tá bom? Ela vai dizer, o propósito da análise detalhada é que o meditante possa reconhecer e interferir no processo, no ponto preciso, antes de os eventos mentais ficarem impressos na consciência base e se tornarem karmicamente efetivos. Veja, antes de eu ganhar a tonalidade afetiva dessas experiências que se manifestam na mente, de uma emoção, de uma sensação e daí por diante, e isso ganhar uma densidade a ponto de ficar impressa na consciência base, e é isso que gera karma, porque esses fenômenos todos... Veja, um Buda, ele continua tendo consciência visual. A mente vai continuar produzindo os fenômenos sensoriais, seja desperta ou confusa como a nossa mente. A questão é saber, de tudo isso que se manifesta na mente, o que eu faço disso? Se a experiência visual gera uma emoção de desejo e faz com que eu haja, isso é karma, isso é dre, isso deixou impresso um registro na consciência base. E é isso que faz com que eu experimente a realidade tal como eu experimento no ciclo de renascimentos de Sansara. Tá claro isso? Então, a ideia de conhecer um pouco como é o funcionamento da mente, se familiarizar com o funcionamento da mente, é o que ela vai dizer aqui. O processo da análise detalhada, esse de falar das 5 skandhas, das 8 consciências e daí por diante, é que o propósito da análise detalhada é que o meditante possa reconhecer e interferir nesse processo. Quanto mais você vai se familiarizando com o funcionamento da mente, e meditar, gomwa, é familiarizar-se,
seja, a prática de meditação é uma forma de você se familiarizar com o funcionamento. Quanto mais familiarizado você está com o funcionamento da mente, mais você pode reconhecer o que está acontecendo e interferir nesse processo. Não se deixar levar por tudo aquilo que apela aos seus sentidos e fazer uma escolha lúcida, escolhas deliberadas, mais pertinentes, mais virtuosas e daí por diante, enquanto um praticante budista, como forma de você seguir adiante no seu caminho, rumo ao despertar. Então, né, o propósito da análise detalhada é que o meditante possa reconhecer e interferir no processo mental, no ponto preciso, antes de os eventos mentais ficarem impressos na consciência base e se tornarem karmicamente efetivos. É o que eu acabei de dizer para vocês. Não se espera que o processo de pensamento cesse, visto que o mesmo é, de qualquer forma, a radiância pura e natural da vacuidade. Pensamento é o aspecto claridade se manifestando. E como a mente é vacuidade e claridade, os pensamentos não vão parar de surgir. Mas o produto do apego, ou seja, o karma, deve ser prevenido para alcançar a liberdade perante o processo. Os fenômenos continuam se manifestando. A questão é saber o que eu faço com eles. Portanto, o estado de iluminação não torna ninguém um vegetal, onde nada acontece. Eu fico num estado de letargia plena. Pelo contrário, as coisas continuam acontecendo, mas você reconhece a natureza delas. E já não se deixa mais levar para uma perspectiva ilusória daquilo que se manifesta na mente, que é claridade, na sua essência é claridade. Mas você já não se deixa mais levar pelo aspecto ilusório de tudo aquilo que se manifesta como resultado natural das suas faculdades sensoriais. Você não se deixa mais levar por esse aspecto ilusório deles e, portanto, deixa de imprimir no seu contínuo mental, na sua consciência base, experiências, sensações, percepções grosseiras que fazem com que você continue renascendo no samsara. Você simplesmente reconhece a natureza de tudo aquilo que se manifesta na mente, sem se deixar levar por uma percepção equivocada ou ilusória da natureza de todos esses fenômenos que se manifestam na mente. Trabalhar com a mente dessa forma, cortar através do próprio processo de criação da nossa autoimposta existência cíclica, é fundamentalmente o mesmo que as práticas de lidar com as emoções perturbadoras descritas anteriormente no texto. O texto falava de como lidar com as emoções perturbadoras. Essa maneira que é descrita aqui nada mais é do que, enfim, uma forma talvez diferente de lidar também com as emoções perturbadoras, né? Posso lidar com as emoções perturbadoras negando elas, rejeitando e daí por diante, ou posso reconhecer a natureza dessas emoções perturbadoras. Portanto, reconhecer a natureza última das emoções, dos fenômenos compostos, é uma maneira de você aprender a lidar com elas. Existem outras, o budismo também traz outras, como a gente já falou, dependendo das escolas, né? A gente já viu aqui, quando a gente falou do budismo originário, budismo Theravada, budismo Mahayana e daí por diante, o Senhor Buda ensinou formas diferentes de lidar com as emoções perturbadoras. Essa que ela traz aqui, o budismo Vajrayana aqui, que a prática da divindade, fase de criação e completude traz aqui, é uma outra forma de você lidar com as emoções perturbadoras. Daí o texto continua. Várias experiências surgem à medida que esse método se torna efetivo, mas dá-se o aviso ao meditante para não se fixar nelas, pois são também irreais e passageiras, como todo o resto. Né? Várias experiências surgem, mas é preciso que o meditante tenha consciência de que elas são irreais e passageiras, como todo o restante. A única ferramenta que é enfatizada continuamente para atravessar todo tipo de evento mental, obstáculo, distração e até mesmo experiências de meditação positivas chama-se atenção plena, ou mindfulness. Portanto, a forma de você lidar, de reconhecer e daí por diante, ou digamos, vamos dizer aqui,
uma das formas fundamentais de você lidar com isso é por meio da plena atenção, de mindfulness. A habilidade de focar e perceber o que está acontecendo. Seja quando você usa um suporte, seja quando você não tem suporte nenhum, essa prática de plena atenção me permite focar e perceber o que está acontecendo na mente. É a prática de familiarização com a natureza da mente. Várias formas de aplicar esta atenção plena a diferentes situações conformam a maior parte da porção final desse texto. Então, o texto do Django Couture vai falar muito sobre mindfulness, muito sobre plena atenção. A atenção plena se desenvolve inicialmente na meditação de calma mental, de Shiné, né? Com suporte, sem suporte, como eu falei para vocês, que é tida como fundamento preparatório para muitas práticas que visam a realização direta da natureza da mente, tal como o Mahamudra e as práticas da etapa da completude, num sentido mais amplo. Então, Shiné, prática de calma mental, digamos, como é que ele usa a palavra aqui? É o fundamento preparatório para muitas práticas que vêm depois. Práticas de se familiarizar com a natureza da mente, Platon e Mahamudra, né? Ou outras práticas da etapa de completude, num sentido mais amplo. A gente vai ver, né? Ela vai mencionar aqui que outras práticas da etapa de completude se refere aqui o texto. Somente a atenção plena nos leva através do caminho todo e a técnica final. Num sentido absoluto, é a prática final. Todavia, aqui, né? Num sentido absoluto, nem mesmo a atenção plena em si existe. É meio. Ela não é um fim em si. É por meio da atenção plena que eu faço a fase preparatória para as práticas de Mahamudra ou as outras fases, outras práticas da etapa de completude. Ela é fundamental, mas nem ela em si existe. Senão eu daria uma existência inerente a essa prática. Ela é meio para se alcançar a realização última. Aí o texto menciona o seguinte: as instruções excepcionais da grande perfeição, Dzogchen, são mencionadas como uma abordagem de total não artificialidade, que requer somente a lucidez pura em si mesma. Então, o texto fala muito da prática de plena atenção, de mindfulness, mas ele abre ali uma parte onde vai se tratar do Dzogchen. E na prática do Dzogchen, o que se requer simplesmente é a lucidez em si. Até mesmo o fundamento da calma mental é desnecessário. Então, a prática de Dzogchen autêntico, dispensa inclusive a prática de plena atenção, de mindfulness, como um fundamento, como é que ela falou aqui? Como um fundamento preparatório. A prática de Dzogchen dispensa isso. Contru menciona essa abordagem excepcional diversas vezes por ser sutil e profundamente diferente. A prática do Dzogchen é diferente nesse aspecto. No entanto, cada menção vem com uma nota de aviso, não no sentido de haver qualquer dúvida quanto à natureza edificante de suas instruções, mas para alertar contra a grave possibilidade de se mal interpretar esses pontos tão finos e sutis. Ele traz alguns aspectos do Dzogchen no texto, mas ele faz sempre ressalvas, considerações, não para questionar a validade da prática do Dzogchen, mas para dizer que, às vezes, essa prática ela pode ser mal compreendida porque ela é muito sutil. E aí ela vai dizer, Contru afirma que seria melhor trilhar o caminho gradual. Então, aqui, ainda que o Django Contru fosse um grande mestre realizado, tanto do Mahamudra quanto do Dzogchen, que são práticas de realização indiscutivelmente, Django Contru vai fazer algumas referências sobre o Dzogchen, mas ele vai aconselhar nesse texto a se trilhar o caminho gradual, que é o caminho do Mahamudra, que vai colocar a plena atenção como fundamento preparatório para a etapa de
da fase de completude, fundamento preparatório para as práticas de Mahamudra ou as outras práticas referidas no texto como associadas à etapa de completude. Tá? Então, o texto vai trazer todas as possibilidades de se alcançar o despertar, seja da prática do Dzogchen, que é muito sutil, seja do Mahamudra, mas ele vai dizer, olha, eu aconselho, né, o texto vai aconselhar melhor trilhar o caminho gradual. Mais associado, portanto, ao caminho convencional, né, da fase de criação, tendo como fundamento preparatório a plena atenção e as práticas que decorrem para se alcançar o Mahamudra, Raton Mahamudra. Tá? A meditação da etapa da completude, o simples estado de descansar na lucidez intrínseca, está repleto de desafios e armadilhas. Então, agora voltando, né, à fase de completude. A meditação da etapa de completude, o simples estado de descansar na lucidez intrínseca, é disso que se trata. Simples. Nós estamos aqui trazendo várias descrições, o aspecto da psicologia budista, a descrição do funcionamento da mente, 5 agregados, 8 consciências, a diferença do Mahamudra, do Dzogchen, daí por diante, um monte de discurso, mas, em si, a etapa de completude significa o simples estado de descansar na lucidez intrínseca. O simples estado de descansar na lucidez intrínseca. A Sarah Harding vai dizer, está repleta de desafios e armadilhas. Essa prática parece tão simples, está repleta de desafios e armadilhas. Métodos para identificar e processar todas as experiências que podem surgir nessa etapa constituem a maior parte da literatura sobre o tema. Fora isso, não há o que dizer. Então, veja, além de falar sobre a psicologia budista, as diferenciações, a prática que foi o que a gente falou bastante agora, né? Ele vai dizer o seguinte, métodos para identificar e processar todas as experiências que podem surgir nessa etapa. Experiências, em si, elas são transitórias. Experiência não é a realização última. Experiência de calma mental, de felicidade interior, de clareza na meditação, isso tudo é transitório. Não é o objetivo. Então, toda vez, eu estou fazendo meditação, aí eu senti, Lama, um calor, eu senti que estava tudo claro, a minha mente. São experiências. Podem ser sinais de prática positivos ou negativos, mas em si são transitórios. São fenômenos que vêm e que vão, não são o objetivo da prática. Então, ela vai dizer que a descrição dessas experiências no processo na etapa de completude, a descrição das experiências que podem acontecer, ela vai dizer, constitui a maior parte da literatura sobre o tema. Fora isso, não há nada a dizer. Então, se você vai falar sobre a fase de completude, você pode descrever quais são as experiências, quais são os métodos e tal. Mas da realização mesmo, última, da etapa de completude, não há o que se dizer, porque foi o que eu falei hoje no início do ensinamento. O resultado da fase de completude transcende o discurso. É algo que você conhece pela sua própria experiência. E na medida em que você quer colocar isso em palavras e daí por diante, muito provavelmente você já se dissociou da experiência verdadeira do que você compreendeu por meio da prática, se você avançou no caminho e alcançou um bom resultado, fruto da etapa de completude. Então, o que se vai falar são das experiências, dos métodos e tal, mas do fruto mesmo da fase de completude, é preciso conhecer pela própria experiência, não há muito o que se falar a respeito. Tá? E aí ela vai dar um último esclarecimento aqui, ela vai dizer, um último esclarecimento sobre o tema em si, e essa é uma parte que eu vou ler um pouco mais rápida, porque isso é importante, é a medida do avanço de vocês na prática que vai trazer uma verdadeira compreensão profunda do que está sendo dito aqui. De toda forma, eu não vou me furtar a ler o que ela trouxe na introdução, mas é importante que isso que seja dito aqui seja conhecido ao longo do tempo por meio da sua própria prática e experiência
e na interlocução direta com o seu professor, com o seu lama, tá? Mas o que ela vai dizer aqui? Um último esclarecimento sobre o tema em si. A etapa da completude tem, na verdade, duas aplicações. E isso poderia causar alguma confusão. No contexto desse ensinamento, é o segundo dos dois estágios da prática da divindade e geralmente corresponde à dissolução da visualização, quando a mente descansa sem artifícios em sua própria natureza. Vamos ler de novo. Um último esclarecimento sobre o tema em si. A etapa da completude tem, na verdade, duas aplicações e isso poderia causar alguma confusão. No contexto desse ensinamento, né, a etapa de completude é o segundo dos dois estágios da prática da divindade. E geralmente corresponde à dissolução da visualização quando a mente descansa sem artifício em sua própria natureza. É isso que a gente está se referindo, em geral, à etapa da completude. No momento em que eu dissolvo a visualização e a mente descansa sem artifício na sua própria natureza. Uma vez que esta é idealmente a realização última, o termo pode assumir um significado mais amplo. Tá? Uma vez que nós estamos falando da realização última aqui, esse termo, essa fase de completude, ela pode ter um conceito mais amplo. Por isso até não falar só em fase de etapa de criação e etapa de conclusão, ou etapa de dissolução. Porque na verdade, em tibetano, Kyerin, criação, e Dzogchen, Dzog significa completo, completude. E aqui nós estamos tocando com o sentido da realização última. Portanto, esse conceito da fase de criação ele pode ter um significado mais amplo, não porque ele vai tratar da realização última. Em sentido último, é disso que se trata. Essa etapa de completude. Essa é uma das aplicações que ela estava dizendo. O último esclarecimento é a etapa de completude tem, na verdade, duas aplicações. E isso poderia causar confusão. No contexto do ensinamento, é o segundo dos dois estágios da prática da divindade. Geralmente corresponde à dissolução da visualização, quando a mente descansa sem artifício em sua própria natureza. Uma vez que esta é idealmente a realização última, é o fruto em si, o termo pode assumir um significado mais amplo. A ideia de completude aqui, essa é uma das aplicações. O outro uso do termo é na descrição de uma série de diferentes práticas de meditação, mais comumente conhecidas como yogas, que envolvem trabalhar com os canais, chakras, gotas seminais e ventos vitais do corpo psicofísico. Isso inclui práticas bem conhecidas como a prática de tummo, de calor, né? A ejeção da consciência, poa, e a yoga dos sonhos, assim como técnicas praticadas com um parceiro para desenvolver e utilizar a energia sexual. Todas essas são chamadas de práticas da etapa de completude. Essas formas de praticar, essas yogas todas, também são chamadas como etapa de completude. Algumas dessas práticas são mencionadas brevemente, mas para o fim do texto do Django Control. Ele vai falar um pouco dessas yogas também. Por envolverem um conhecimento técnico considerável, incluindo visualizações, não é imediatamente aparente onde está a conexão com a apreensão sem forma e sem artifícios do estado natural, que é também chamada de etapa de completude nas práticas da divindade. Elas estão, no entanto, relacionadas. Como você está falando, bom, mas a etapa de completude não é descansar na lucidez intrínseca da mente? Mas aí essas práticas de yoga, de poa, de tummo, e daí por diante, o que tem a ver com a etapa de completude, que é só restar na natureza da mente, na lucidez da mente? O que o texto traz e que o ensinamento diz é que, no entanto, essas yogas elas estão diretamente relacionadas com essa prática de reconhecimento da natureza da mente e de permanecer na lucidez intrínseca da mente. Há uma relação entre elas. Por isso que, às vezes, se refere a essas yogas como sendo também etapa de completude. Tá? De acordo com os ensinamentos do Vajrayana, existe uma relação íntima entre a mente e o movimento da energia vital, ou vento no corpo. É dito que a mente
cavalga o vento, ou que a mente e o vento são inseparáveis. A mente e o movimento e a atividade mental, que eles chamam de ventos, eles estão diretamente relacionados. Então é dito que a mente, esse estado de essa lucidez, ela vai sofrer oscilações em função dos ventos que circulam no seu próprio corpo. Os ventos, canais e ventos sutis. Há uma correlação. Isso pode ser percebido quando a calma mental se estabiliza. Quando ocorre a realização última, o que acontece no nível psicofísico é que o vento entra no canal central. Esses ventos que circulam pelo corpo, pelas diversas ramificações, eles vão entrar no canal central, a artéria principal do movimento de energia do corpo. Isso é na visão yogi, né? Não é o corpo físico esse aqui, mas os canais e ventos sutis. Por outro lado, um praticante pode optar por trabalhar com isso a partir de um outro ângulo, ou seja, cultivar intencionalmente essas energias e causar a entrada do vento no canal central por meio de várias técnicas físicas, suscitando espontaneamente a realização. Então, o que ela está querendo dizer é o seguinte: quando eu alcanço naturalmente a realização última, um estado de lucidez pleno da mente, naturalmente os ventos vão para o canal central. Uma outra forma, no entanto, de você praticar isso é, ao invés de alcançar isso por meio da realização da lucidez intrínseca naturalmente da mente, é você praticar as yogas para, por meio das yogas, levar os ventos todos a se reunirem no canal central. Entende? No primeiro, você acessa isso por meio da prática natural de reconhecimento da natureza da mente e do revelar da lucidez intrínseca da mente, produzindo porque há uma relação entre esses ventos sutis e a mente. Então, quando eu alcanço isso, naturalmente os ventos vão para o canal central, ou eu posso praticar yogas que levem os ventos para o canal central e isso contribuir para o reconhecimento da natureza da mente. Ou de um jeito ou de outro, entende? Por um, isso acontece naturalmente, por outro, eu exercito a yoga para que isso venha acontecer e isso favoreça, porque no momento em que os ventos estão no canal central, a mente está plenamente estável e você pode reconhecer a natureza da mente. São duas formas distintas. A primeira abordagem é chamada de caminho da liberação, Drollam, e a segunda de caminho do método, Tablam. A primeira é a abordagem direta do reconhecimento da natureza da mente, é o que eu estava dizendo, já descrita na discussão prévia sobre a etapa da completude. Ainda que possa parecer mais direta e para algumas pessoas mais atraente, é evasiva e difícil. É difícil você alcançar essa natureza da mente de forma direta. Pode, é o mais fácil, então vamos por esse caminho, mas é difícil esse caminho. Aí ele vai dizer, é um dos meios hábeis do Tantra trabalhar primeiro com as energias físicas do corpo, porque então a mente seguirá. O amplamente conhecido Yogi Milarepa foi um exemplo de praticante desse caminho, ou seja, o Milarepa era um grande praticante da prática de Tummo, que é uma das yogas de Naropa. E por meio da prática da yoga, ao lidar com os ventos sutis, ele acaba... É o que ele vai dizer assim, ó. É um dos meios hábeis do Tantra trabalhar primeiro com as energias físicas do corpo. Primeiro por meio das yogas, para trabalhar com as energias sutis, os ventos do corpo. Porque então a mente seguirá. A gente não falou que mente e ventos é como a mente cavalgando, né, os ventos, daí por diante. Na medida em que eu trabalho com os ventos, a mente vai acompanhar esse movimento natural dos ventos, vai se estabilizar, e aí eu tenho condição de reconhecer a natureza da mente. Então, por um caminho eu posso fazer isso diretamente, por outro eu posso trabalhar com as energias sutis que vão contribuir para que eu possa trazer junto a mente e poder reconhecer a natureza da mente. É isso, por exemplo, que o Milarepa fazia, enquanto, por exemplo, não só essa era a prática que ele tinha, como um grande praticante de Tummo. Mas, em geral, praticam-se ambas frequentemente em conjunto, e uma vez que têm o mesmo objetivo, são mutuamente complementares. Então, seja por essa via direta, seja pelo caminho da liberação, o caminho do método,
você vai praticar isso de forma complementar, porque o objetivo é o mesmo, é reconhecer a natureza da mente. Esta é a relação entre os dois usos do termo, e é necessário somente estar informado sobre qual dos métodos, como forma ou sem forma, se está falando. A relação entre os termos é explicada na seguinte citação de Gyurmet Sewang Chodrup. E ela traz aqui a citação. Meditar, visualizar e perceber todas as aparências sem distinção, como sendo os corpos búdicos das divindades, em forma ou estrutura, semelhantes aos fenômenos dos três mundos existentes, em combina... Então, isso aqui, ó, meditar, visualizar, sobre todas as aparências sem distinção, como sendo os corpos búdicos das divindades, que é o que a gente faz na fase de criação. Eu me visualizo como Tcherenzi, todos os seres são Tcherenzi, e daí por diante, em combinação com a grande compaixão e a contemplação do êxtase de dissolver, que causa a maturação em cada um de nós dos três corpos búdicos, é a essência do estágio de desenvolvimento, criação. Todas essas formas de visualização e daí por diante é a essência da fase de desenvolvimento ou criação. Fundir a energia, ar, mente, pensamentos no canal central e atualizar a consciência primordial vazia e prazerosa é a essência do estágio da completude. É isso que se quer com a etapa de completude. A etapa de treinamento nos canais, energias e essências sutis e o estágio de treinamento com consorte, que faz com que as energias entrem, sejam mantidas e se dissolvam no canal central, não é de fato a etapa de completude, mas uma vez que é causa para alcançá-la, é também chamada de etapa de completude, que foi o que eu falei para vocês. As yogas e tal, elas não são em si a completude, mas elas são causa para alcançar essa completude, essa realização última. Portanto, elas às vezes também são chamadas de etapa de completude. Tá bom? Então, feito esse esclarecimento extremamente detalhado para entender o que é essa etapa de completude sobre a qual a gente se refere, às vezes só permanecer no estado natural da mente, às vezes trabalhar com as yogas e tal, que são práticas que, em geral, pelo menos na nossa linhagem, são ensinadas no terceiro ano do retiro de 3 anos. Na nossa linhagem, em geral, não se costuma ensinar as yogas fora de um contexto de retiro de 3 anos, daí por diante. Mas seja uma ou outra, ambas práticas de yoga, né, ou as práticas de estabilização e permanência no estado natural da mente, ambas são chamadas de fase de completude. Em adição a algumas das yogas da etapa de completude, o texto conclui, né, está falando do texto do Jamgon Kongtrul, conclui com conselhos sobre outras práticas e técnicas diárias que intensificam a realização na vida espiritual. Então, além da fase de criação e completude, o Jamgon Kongtrul vai trazer uma série de práticas a serem incorporadas no nosso dia a dia que contribuem e intensificam a realização na vida espiritual. A prática tântrica não é uma técnica isolada utilizada somente para atingir estados alterados. Essas práticas são parte de todo um estilo de vida, com uma base ética completamente intacta, que é assinalado em todos os aspectos da vida diária. Este é o caso de todas as práticas budistas, e mais ainda no Vajrayana, que busca alterar radicalmente nosso modo de percepção para nos redescobrirmos. Então, a prática Vajrayana, ela trabalha com todos esses meios hábeis para eu sair da lógica convencional de me relacionar com as experiências da realidade. O Vajrayana, a todo instante, ele vai trabalhar com uma forma de desconstruir essa maneira convencional de lidar com a realidade e quebrar, portanto, essa noção ilusória de se relacionar com a realidade. Cada momento deve ser impregnado de lucidez, e qualquer método que aprimore isso deve ser empregado. É cultivar de forma constante a lucidez. E todo método que possa contribuir para isso deve ser empregado. Nunca devemos perder de vista a lembrança da impermanência, o cultivo do amor, a compaixão e devoção, e de atuar com integridade e com consciência da causalidade kármica. Ou seja, evitar a visão errônea que deixa escapar a percepção de que é uma lógica causal que regula a nossa experiência de realidade. Portanto, não perder de vista a noção de causalidade da experiência na realidade relativa,
e ao mesmo tempo não abandonar do seu coração amor, bondade, compaixão, a visão de impermanência de todos os fenômenos, enquanto eu cultivo a lucidez. As práticas das etapas de criação e completude estão estabelecidas nesse contexto de uma vida plenamente espiritual e desperta, assim é dito. Portanto, a visão é a mais ampla que o céu. A lógica de causalidade do karma é mais fina que a farinha. E assim ela conclui a Sarah Hardy o texto de introdução né, ao ensinamento dado pelo Jamgon Kongtrul, que é esse que a gente vai estudar ao longo dos próximos meses, a criação e completude. Na semana que vem, a gente vai ver aqui uma última etapa. A Sarah Hardy traz uma pequena descrição da vida de Jamgon Kongtrul, uma curta biografia para que a gente possa se familiarizar um pouco, né, com de onde vem esse ensinamento, quem é o mestre que deu esse ensinamento. A gente vai concluir, então, na semana que vem, com essa pequena biografia do Jamgon Kongtrul, e aí, então, no mês de agosto, a gente vai entrar propriamente no texto do Jamgon Kongtrul, usando como referências os comentários do Trungpa Rinpoche, desse livro, e os vídeos, né, os ensinamentos que o Kalu Rinpoche deu sobre o texto de criação e completude ao longo do ano passado. O que a gente está fazendo é entrar em detalhe nos ensinamentos que o próprio Kalu Rinpoche deu para a gente no ano passado. Tá bom, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, eu não respondo, mas fico aqui à disposição. Posso fazer pergunta? Pode fazer. Quando o senhor mencionou aí a respeito do canal central, esse canal central ele está fisicamente relacionado à coluna, e as yogas, que são aí um suporte, pelo que eu entendi, para o despertar da consciência, essa questão da energia sexual, tendo em vista que, cientificamente falando, é uma energia poderosa, que tem poder até mesmo de uma criação, né? Através dessa energia que o ser humano pode se manifestar nesse mundo, né? Ou seja, o nascimento através da parte sexual. Como se utiliza para que essa própria energia pode se chegar, qual o meio ao canal central em forma de ventos, e isso ser um suporte, no meu entendimento, pelo que eu entendi, do despertar da consciência. Como é que poderia se manipular, utilizar-se dessa yoga quando entra na questão sexual, da energia sexual em si? Qual seria? Parece que é um meio assim bem mais sutil, poderoso até, para se chegar a se despertar através dessa yoga, né, da energia sexual. Como seria? Como se procede? Então, esse é um ensinamento que a gente dá quando você recebe os ensinamentos da yoga, né? Da yoga qualquer, ela que seja, yoga de tumor, de corpo ilusório e daí por diante. Então, esse é um ensinamento que só é dado, como eu mencionei para você, no terceiro ano de retiro de 3 anos. Não porque seja algo, olha, porque é energia sexual, então algo diferenciado e daí por diante. Não, energia, qualquer tipo de energia, qualquer tipo de energia. Primeiro você mencionou, né, o canal central está associado a coluna vertebral e daí por diante. Na verdade, assim, pensa na medicina chinesa, a maneira como a medicina, os pressupostos da medicina chinesa são diferentes dos pressupostos da nossa medicina ocidental, né? Então é uma maneira psicofísica de se relacionar com um corpo diferente. Eu não faria uma associação com a coluna vertebral. Eu diria que é uma forma diferente de conhecer a experiência do corpo a partir de outros pressupostos, né? Então, nas yogas, você vai trabalhar com canais e ventos sutis e tal, que é uma maneira diferente do que a gente está acostumado na maneira ocidental. Então, isso sim. Aí, a maneira de você fazer o uso dessas energias sutis, desses ventos e daí por diante, são as técnicas das yogas. E isso é, como eu falei para você, ensinado lá no terceiro ano do retiro e daí por diante. E como eu estava dizendo, não é porque é um segredo e algo que é
é um poder diferenciado depois. Não, é porque isso tem um contexto, né, de ensinamento. Então, na medida em que você evoluiu no caminho e chegou no momento de receber as instruções das práticas das yogas, aí você recebe essas instruções e pode praticar sem problema nenhum, não é nada de místico, não, não. De fato é algo bastante simples, mas tem um contexto para ser ensinado, entendeu? Ensinar isso fora de contexto corre o risco de se gerar visões errôneas, dúvidas e daí por diante. Então, assim, né, você não... Alguns ensinamentos que a gente tem no colégio e daí por diante, você, né, pela pedagogia, você vai ter alguns no primeiro colegial, no segundo colegial, há uma ordem natural para você conhecer esses ensinamentos. Da mesma forma aqui. Então, nesse contexto, aí sim esses ensinamentos são passados e daí por diante. Ok. Obrigado. Imagina. Aloísio? Opa! Bom dia, Lama, bom dia a todos. Olha, os ensinamentos com essa introdução que a gente já está completando, eles têm uma densidade muito grande. Realmente é um voo panorâmico que a gente tem que se acalmar um pouco para poder pegar alguma coisa, né? Mas tocou um ponto aí que sempre para mim eu fico um pouco confuso. Com relação a essas 8 consciências, né? A 7ª e 8ª consciência, elas são muito relacionadas. Então, na 8ª consciência, a Laia, né? Ainda abre esse campo aí na Yesh. E tem hora que eu percebo e tem hora que ele foge. Foge da minha consciência, percebe? Aí eu queria que o Lama pudesse também, na sua linguagem, que é muito clara, pudesse dizer alguma coisa sobre isso, Nan Yesh, ou então a 7ª, 8ª, essa consciência, porque eu não estou muito consciente disso. Obrigado. Então, Aloysio, a gente vai ver isso tudo com bastante detalhe. O texto ele vai trazer bastante detalhamento em relação a isso, né? Mas, fundamentalmente, quando a gente está falando de Namche e Yeshe, veja assim, a mente é vacuidade e claridade, portanto, tudo aquilo que se manifesta na mente possui a natureza insubstancial e, ao mesmo tempo, dinâmica e daí por diante. A questão fundamental é reconhecer a natureza última diante de tudo aquilo que se manifesta na mente. Quando eu me relaciono com esses fenômenos sensoriais e tal, por uma lógica de dualidade, é a consciência base, é essa lucidez base, operando numa lógica de dualidade, portanto, confusa. Isso é Namche. Quando essa base, de onde tudo se manifesta, é reconhecida na sua própria essência, para além dessa lógica de dualidade, só resta consciência primordial em si. Isso pode ter um caráter de neutralidade, portanto, simplesmente as coisas se manifestam, eu não questiono muito em relação a isso e daí por diante. Eu posso me relacionar de uma forma dual com tudo isso, porque eu posso estar num estado completamente neutro, mas sem lucidez aí. O estado de Alaya, ele é um estado natural da mente, mas desprovido da qualidade de reconhecimento da essência de tudo aquilo que nela se manifesta. Quando eu sou capaz de reconhecer isso, para além de uma lógica de dualidade, como sendo simplesmente a expressão manifesta da mente em si, eu estou falando de Yeshe. Yeshe, consciência primordial, é justamente aquilo que eu quero, é o fruto. E é o que eu estou dizendo para você. Eu posso falar sobre os métodos para alcançar o fruto, eu posso falar de algumas experiências que dão conta do percurso feito de forma correta ou incorreta, mas descrever sobre Yeshe em si, simplesmente é impossível, porque
Porque ao descrever sobre Yeshe, eu já entrei na mente discursiva. Eu já não toco mais Yeshe, entendeu? Então, Yeshe é algo que é preciso conhecer pela própria experiência. É a forma de se relacionar, é um estado de consciência para além de qualquer dualidade. É a capacidade de reconhecer a realidade tal como ela é. Enquanto eu não reconheço isso, é Namche. É a mente confusa, que se relaciona com os objetos a partir de uma lógica de dualidade. É a ideia ilusória de que há um eu que percebe todas essas experiências que se manifestam na mente, daí por diante. Isso é Namche. Então, de forma geral, pelo menos para a gente ter algum tipo de referência, a gente pode falar sobre isso. A gente vai detalhar mais sobre isso quando a gente estiver vendo o texto do Django Control, porque ele vai fazer um detalhamento bem pontual sobre essas questões. E aí era o que a gente estava dizendo no texto aqui. Ela vai dizer aqui, ó, no contexto da meditação, já não há mais uma forma visualizada com que trabalhar, mas ainda a mente, quando eu estou fazendo a fase de dissolução, né? Então, o debate que o texto traz sobre a etapa da completude tem início com uma descrição do processo mental em si, para que o praticante esteja ciente de exatamente o que está acontecendo. Falar sobre isso é se familiarizar um pouco com o que acontece na mente. E depois ela vai dizer mais adiante. O propósito da análise detalhada da mente é que o meditante possa reconhecer e interferir no processo mental no ponto preciso antes de os eventos mentais ficarem impressos na consciência base e se tornarem karmicamente efetivos. Entende como isso, assim, essa descrição toda é método para ir me familiarizando com a mente, para ir podendo criar condições mais favoráveis para que tudo aquilo que se manifeste na mente não gere, né, antes de gerar um print, um impresso na minha consciência, eu seja capaz de perceber e não me apegar a essa experiência. Para quê? Porque na medida em que eu vou dissolvendo essas experiências todas e não vou me apegando a elas, o que vai restar ao final? Yeshe. Assim, quanto mais eu puder ser capaz de permanecer no estado natural da mente, mais eu me aproximo de Yeshe. O que a gente está descrevendo aqui são métodos, características, experiências e daí por diante que te aproximam ou te afastam mais dessa condição natural da mente. E essa condição natural da mente, ela é indescritível, Aloysio. Ela só pode ser conhecida pela própria experiência do praticante. Bem, e só para complementar, esse reconhecimento da natureza fundamental da mente, quando ocorre, se ocorrer, tem volta? Assim, você pode ter primeiro a visão, mas depois é preciso estabilizar isso. É possível ter alguma... E esse é o caminho do Bodhisattva. Ele pode ter uma pequena experiência, mas enquanto experiência, ela ainda é transitória. Mas há um caminho gradual de se reconhecer a natureza da mente, de estabilizar o reconhecimento da natureza da mente até alcançar o fruto. Há um percurso aí. Entendeu? Até alcançar o... Até alcançar o fruto, até alcançar o verdadeiro despertar. Aí não tem volta. Aí não tem volta. Obrigado, Lama. Imagina. É isso, gente. Esse é um ensinamento extremamente profundo. Essa é uma instrução, é uma introdução que a Sarah Harding traz só para a gente entender, e a gente já viu aqui tudo que esse texto vai conter. A gente só viu aqui uma panorâmica, como o Aloysio estava dizendo, mas toda essa descrição que a gente viu até agora vai ser o texto em si que a gente vai estudar. Portanto, a gente vai percorrer com calma, olhando cada um dos detalhes e usando, como eu falei para vocês, o comentário do Trango Rinpoche e do Kalu Rinpoche, para a gente ter certeza que a gente não está se desviando da essência do texto. Tá? Então, como uma pílula, né? uma pequena imersão
a gente fez esse estudo aqui do texto da Sarah Hardy, que é só a introdução do texto. Semana que vem a gente vai ver a biografia do Django Contru, e aí a partir de agosto a gente entra no texto propriamente dito. Tá bom, gente? Então vamos fazer a dedicatória? Bom, Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.